Você não sabe como eu desejei ser ele. Falei, se eu tivesse sido um pouquinho mais obediente aos meus pais, eu não estava passando por isso agora. Eu quero conhecer a vontade de Deus para minha vida, para eu me dar bem, você está entendendo? Para eu chegar no melhor lugar possível. Jesus Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o que eu entendo por isso é que Jesus está falando, ei, olhem para mim, olhem como eu me relaciono com o Pai. Façam como eu faço. Manso e humilde de coração. Eu entendo que uma pessoa mansa, meu irmão, é uma pessoa corrigível. Você está entendendo? Uma pessoa corrigível. Porque tem alguém aqui que pode dizer, eu estou 100% certinho? Nem eu. Tem um monte de coisa que eu quero ser consertado na minha vida. Andei, poxa, por 28 anos fazendo um monte de besteira. Você acha que de uma hora para outra eu vou saber tudo? A gente vem com ranço, sabe? Tem que aprender tudo de novo, tem que nascer de novo. Uma pessoa mansa, ela é corrigível. Porque o pai pode falar, não, não é por aí, você é manso, você obedece. Uma pessoa arisca, cavalo bravo, eu não gosto. Tudo bem, fica esperneando, vai se dar mal de novo. Se arrebenta, até ficar mansinho. Humilde de coração é porque você é uma pessoa ensinável. Tipo, tá tudo dando certo na minha vida, exatamente, mas tem um monte de coisa que eu sei que eu ainda não sei. E eu preciso que Deus me ensine. Nós esperamos que o Filho nos revele esse relacionamento, amém? Porque quando Jesus Cristo se revela na tua vida, o tal do medo vai embora. O medo vai embora, meu irmão. Existia um homem na Bíblia chamado Gideão. Está lá em Juízes. E esse cara era o menor da família mais pobre da menor tribo de Israel. No momento em que eles estavam oprimidos pelos midianitas. E ele estava lá fazendo o trabalho de agricultor dele escondido, com medo do povo que oprimia. Até que o anjo do Senhor se apresenta e fala, ei, varão valoroso. Fala, que conversa é essa de varão valoroso? Senhor, o que foi feito das maravilhas que a gente ouviu a respeito dos nossos pais? A gente está aqui oprimido. Vai nessa tua força, varão valoroso, você vai livrar Israel. Mas livrar como? Aquilo que o anjo do Senhor falou para ele, deixou até ele de cara. E o anjo do Senhor disse, porque eu irei contigo, você vai prevalecer. Porque eu irei contigo. Então ele disse para o anjo do Senhor, se é tu mesmo que está falando comigo, eu vou ali preparar uma lasanha ali para nós. E vou voltar, você espera? Espero, pode ir. Fez lá, preparou o cabrito, preparou uns pães, preparou um sacrifíciozinho, trouxe lá, estava lá o anjo esperando. Porque a promessa dele é que ele ia ser com aquele homem. O medo de Gideão era do desamparo. Ele tinha ouvido falar tanto a respeito das maravilhas de Deus e ele estava vendo o povo dele oprimido. Tudo que ele tinha ouvido falar a respeito de vitória era uma coisa do passado, ele ainda não tinha vivido aquilo. Mas Deus garante, eu sou contigo. Deus se revelou dessa maneira, como alguém presente. Você já teve medo de ser chamado por Deus para fazer alguma coisa grande? Medo. Poxa, eu conheço missionários que foram missionários na China. E eu sei que lá eles pegam pesado com os missionários. E o cara e a esposa foram com os filhos pequenos. E hoje é uma benção porque os filhos falam chinês fluente. Minha esposa foi com a menina para Chinatown, rapaz. As bolsas que eram 70 virou 30. Porque a menina chegava, chinês fluente, rapaz. Foram vencedores, sabe por quê? Porque Deus era com eles. Deus deu a ordem, pode ir, eu sou com vocês. Já teve medo do chamado alguma vez? Não tenha medo de assumir não, porque Deus vai te livrar disso hoje, amém? Amém. Mas a gente acha que a obra é grande demais. Eu penso nisso toda vez. Não tem um dia que eu não vá dormir falando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ontem à noite eu fui dormir falando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Senhor, eu sou aquela mula. Como é que o Senhor me trouxe para um negócio desse? Que responsabilidade é essa? Falar para esse monte de jovem? Deus, quietinho, vai, rapaz, só obedece, só obedece.
Eu lembro das primeiras vezes que eu fui dar testemunho. E para falar palavrão em cima do palco era comigo mesmo. Ficar correndo sem camisa, com a cueca toda para fora, era comigo mesmo. Não tinha o menor problema com isso. Falar 300 mil palavrão que você não conseguia entender um, era comigo mesmo. Agora, meu amigo, para subir no altar e falar Jesus, só gaguejava, chorava e babava. Em 5 minutos eu falava tudo que eu tinha para falar. Eu me lembro de uma vez que a gente foi até Goiânia para falar. O estacionamento estava lotado. Fizeram do lado de fora da igreja. Devia ter umas 2.500 pessoas, sei lá quantas. Muita gente. Eu subi as canelas velhas. Só chorando, babando, ranho. Falando, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus é lindo. Eu não sei nada de Deus, mas eu tô aqui. Eu passava o microfone pro pastor. Aí o pastor chegava: ô, meus irmãos, vocês estão vendo o que é que Jesus fez? O pastor fazia um apelo, vinham umas 300 pessoas aceitar Jesus chorando. Eu falava: o que foi que eu falei? O que foi que eu falei? Até eu entender que não era o que eu tinha falado. Foi simplesmente o fato de eu ter obedecido. Foi simplesmente o fato de eu não ter tido medo do meu chamado. De eu entender que eu não sabia nada, mas enquanto eu estivesse obedecendo a Deus, as coisas iam dar certo. Porque é Ele que faz. É Ele que vai na frente. Assim como o Senhor é o maior interessado em ver Israel livre daqueles opressores, Ele é o maior interessado em você ser uma pessoa de sucesso no teu chamado. As armas, as estratégias, a capacitação, é o Espírito Santo que vai te dar. Deus tem um quadro para você lá na frente, meu irmão. Se você um dia já ouviu que você vai ser pastor, que você vai ser evangelista, profeta, ou seja lá o que for, acredite nisso. Não é porque você não sabe nada hoje que você vai passar 15 anos sem saber nada ainda. Acredite nisso, perca o medo, porque Deus é contigo. Quando o Filho de Deus se revela em você, o medo vai embora. Vocês conhecem a história do rei Davi? Maior rei de Israel. Homem segundo o coração de Deus. Um homem que unificou o reino de Israel e de Judá. Um homem que o povo aclamou. Sabe como é que ele se destaca no meio daquele povo? Um belo dia, os filisteus estão acampados no vale e o exército de Israel no outro. Do outro lado. E tinha um gigante no meio dos filisteus chamado Golias. 2,92 m, devia ser vascaíno. Mas morreu. É porque ele afrontava.